Escute-se o barulho do coração de um bebê que pulsa dentro da barriga da mãe. Apesar de tão pequeno, o batimento forte já indica que alguém ali está crescendo saudável. Tudo já está em formação. E a Karen, que é mãe de primeira viagem, já sente as mudanças no corpo e na mente. É tudo mais, que eu sou bipolar, eu falo, eu tô feliz e tô brava, tudo junto. Então é tudo mais, é muito feliz, muito brava, muito chorona, muito tudo. Eu escuto música, esses dias eu tava ouvindo, eu falei, nem tô tão mãe assim, né? Tô normal, tô levando tempo a tempo. Aí eu escutei uma música, comecei a chorar, sem parar. Daí eu falei, nossa, tipo, o que uma música faz com a gente, né? Daí eu falei, realmente, eu acho que tá acontecendo alguma coisa aqui comigo. Então, assim, é tudo demais. Nossa equipe acompanhou o primeiro ultrassom da Karen. O bebê está com 4 meses de vida. Época ideal para responder uma das maiores dúvidas da gestação, o sexo da criança. Antes do exame, ela não tomou partido. Para mim, tanto faz, se for menino, se for menina. Porque a gente vai fazer as mesmas coisas. Como eu falei, eu e meu marido, a gente faz jiu-jitsu, a gente é de artes marciais. Então, assim, se for menina, vai fazer, se for menino, vai fazer também. E não é que teve surpresa. O bebê colaborou e a família se reuniu na sala da casa para conhecer quem vai chegar ao mundo. No momento da revelação, a reação espontânea da mãe. Ali, ó, dá pra ver. Dá pra focar, né? Porque já tava dando briga. E era homem e menina, agora vai ser só homem, então vai diminuir as chances aí de nome. Durante a gestação, são feitas cerca de 5 ultrassonografias. O exame é importante para acompanhar o crescimento do bebê e identificar possíveis problemas. É algo muito importante para a vida da mulher, da grávida, primeira vez, por exemplo. Aquilo é tudo muito especial. Ela poder ver o que está dentro dela é espetacular, não dá para você descrever. Porém, a gente pode identificar muitas alterações, né? E a gente pode mudar o curso de algumas patologias intraútero, só dando um medicamento para a mãe e tudo mais. Ou identificar uma patologia mais precoce, cardíaca, por exemplo, e até pode acontecer uma intervenção intraútero e tudo mais. Essa empresa de ultrassonografia está fazendo todo o acompanhamento da gestação da Karen. A novidade aqui é o atendimento em casa, que garante mais conforto para as mamães. Todo equipamento é levado nesse carro, que também é usado como escritório para a impressão do laudo do exame. E a gente conseguiu trazer um lance da tecnologia com aquilo daquela coisa do médico em casa. Então a gente consegue fazer ultrassom de qualquer tipo de ultrassom, com muita qualidade, com mais tempo, mais carinho, a gente pode conversar com a família inteira. E depois do nascimento começam outros desafios. Um deles é conciliar a correria do dia a dia com a criação dos filhos. A Manuela é professora e só vê a filha na hora do almoço e no final do dia. Olha só a alegria da Aurora quando a mãe chega em casa. Chego aqui, ela chora, eu pego ela no colo, ela dá risada. Ela pequenininha desse tamanho já abraça, dá beijo. Aí o Miguel, eu estava com muita saudade de você. O João Gabriel, que tem 14 anos também. E a Maria Eduarda, que hoje vai fazer 18 anos agora no final do ano. Já me ajuda bastante, já é muito mais minha amiga do que minha filha. Então, com certeza, é compensador, né? E até eu ganhei um abraço no meio da nossa conversa. Deus! Você me veio aqui dar um abraço? E é essa a realidade de uma entrevista de uma mãe com uma filha pequena. Cai, levanta, resmunga, carinho, colo. Para Manuela, toda essa bagunça vale a pena. Me ensinou a ser muito mais forte, né? Que quando a gente pensa que a gente não vai aguentar, que a gente está no limite da dor, do cansaço, a gente sempre tira aquela força lá de dentro do útero mesmo e consegue. A Manuela teve uma ajuda importante durante as fases da gestação. A mãe dela é doula, pessoa especializada em estar próximo da mulher que está prestes a dar à luz e entende tudo sobre gravidez saudável e humanizada. A gente faz o apoio emocional à gestante, né, à família, ao casal que for,
incentivando, explicando como é o processo gestacional, alguns exercícios, como é o processo mesmo fisiológico. É aquele colo, né? Um atendimento assim, mais priorizado à mulher somente, né? Quando ela entra em trabalho de parto, a gente vai aplicar tudo aquilo que nós fizemos durante o preparo do período gestacional. E a gente faz assim uma célula de ajuda entre a equipe médica, a família, tentando explicar às vezes algumas palavras técnicas que a equipe não sabe. Ela foi fundamental, né? Sempre me apoiou, me ajudou. Quando eu sentia alguma coisa, quando eu tinha alguma dúvida, né? Uma avó doula é imprescindível na vida da gente. E o trabalho de uma mãe não para, seja dentro ou fora de casa. A Clarissa é uma verdadeira mãe do século XXI. Ela tem 2 empregos e fica o dia todo fora. A agenda dela é atribulada. Conversamos com ela na hora do almoço, o único momento livre. No outro dia, acompanhamos a engenheira no final da tarde quando busca a filha Marie na escola. Esse reencontro diário é sempre de muita alegria para as duas. Em torno de 6 horas da tarde. E ela costuma dormir entre 8h30 e 9 horas. Então a gente tem muito pouquinho tempo durante o dia para estar junto mesmo, né? Língua de fora, abana no rabo, levanta a perna, faz xixi. Au, 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 au. O tempo dela chegar a casa, comer, brincar um pouquinho e botar para dormir, né? Tomar um banho, claro. Então o banho também é junto, o que é uma hora muito gostosa. Né? Então a gente toma um banho junto, coloca ela lá na banheirinha dela, ela brinca. Então a gente usa os momentos que tem para ficar junto para ter um momento de diversão. O que hoje já parece normal, antes foi um problemão. Um dos momentos mais difíceis para Clarissa foi voltar ao trabalho após a licença maternidade. É muito estranho, né? É dúbio o sentimento, né? É contraditório. Porque você quer estar com o bebê, você tem um sentimento do lado profissional que quer ser preenchido e aquele bebezinho pequenininho, porque você ainda é um só, né? Você e o bebezinho são uma pessoa só ainda, né? Então eu me senti como essas pessoas que precisam estar todos os dias no trabalho, quase que o dia inteiro, né? Então é complicado. É difícil voltar à rotina de trabalho. Porque você ainda precisa estabelecer uma rotina com o bebê que no primeiro ano muda muito. Hoje é uma rotina, amanhã já precisa ser outra, porque o bebê já muda as demandas dele, já muda as necessidades. A mulher daí que é mãe, numa sociedade tão desigual como a nossa, ela vivencia o que nós sabemos da dupla, tripla jornada, né? Então, muitas mulheres precisam trabalhar de dia e de noite, e amargam uma culpa tremenda de ter pouco tempo para os seus filhos, né? Então, eu acho que isso é um tema muito importante de ser tratado com as mulheres, da gente pensar sobre isso também, né? Para aliviar essa carga emocional de culpa que as mulheres sentem por supostamente estarem mais ausentes. Os pais não sentem isso. Historicamente, esse não foi um sentimento construído nos homens. Ainda que eles trabalhem também muito fora de casa, não tenham muito tempo para brincar, para estar com os filhos, eles não amargam esse sentimento de que estão fazendo algo errado, né? É naturalizado, o pai é mais ausente mesmo. Eu não estou dizendo que isso é bom nem que deveria ser assim, mas a carga é muito maior, emocional, é um fardo muito maior para as mulheres carregarem isso, né? A licença maternidade no Brasil é de 120 dias. E se já não bastasse o momento de deixar a criança em casa e voltar a trabalhar, a mulher tem que enfrentar outro problema, que é se manter no mercado de trabalho. De acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, metade das mulheres que se tornaram mães não estão trabalhando 12 meses depois do início da licença maternidade. Os principais motivos são demissão, falta de vagas em creches e renda insuficiente para contratar uma babá. Para esse advogado trabalhista, apesar dos avanços na legislação, ainda existem muitos desafios para a proteção das mães no mercado de trabalho. A mulher ela tem a jornada dupla, né? A jornada tripla, né? Então é uma luta e não tem como, né? Ser diferente, né? E aí há necessidade que o Estado, há necessidade que as empresas, eu falo muito isso, né, dessa conscientização, né,
que a mulher realmente ela precisa cada vez mais estar no mercado, dar a sua contribuição, isso é indiscutível, é ótimo para o mercado, é ótimo para a mulher, né? Para nós homens, né? Mas não podemos abrir mão da proteção, né? À mulher, né? No trabalho. Precisamos que os filhos possam crescer de maneira saudáveis, né? Nascer de maneira saudável, crescer e ter a presença da mãe, do pai. Né? Para isso, há necessidade que o capitalismo, né, entenda e tenha essa visão social de protegê-la. Uma grande mudança que já está em andamento é um projeto de lei que quer aumentar para 180 dias o período da licença maternidade. Existe esse projeto de lei, já foi aprovado em várias, né, comissões e já aprovado até pelo Senado. Então é coisa que, né, é uma situação que brevemente será alterada, né, para 180 dias esse benefício, né? Mas como isso ainda não é uma realidade, muitas mães precisam dar um jeito de conciliar a vida profissional com a de mãe. É o caso da Crisane, que se desdobra para cuidar das filhas e precisa levar as meninas durante meio período para o escritório que trabalha. O meu dia a dia é bem corrido. Eu acordo 6 horas da manhã, preparo o café, arrumo a Júlia para ir para a escola. A Júlia entra por torno das 7h30, 8 horas, volto. Aí eu tenho um companheiro que me ajuda bastante, que é o Júlio, pai das meninas, meu marido. E aí, enquanto eu tô levando a Júlia pra escola, ele já tá colocando a Kawane pra tomar o café, já vai se arrumando. Ela vai comigo pro escritório, fica na parte da manhã comigo lá, e lá ela faz a tarefa, essas coisas. A gente almoça, eu levo ela pra escola, volto de novo pro escritório e vou trabalhando. A Júlia fica na integral. Aí quando vai 5h30 eu pego as duas na escola e a gente volta para casa. Apesar das dificuldades, a maternidade mudou a forma que a Crisane vê a vida. A maternidade me trouxe muita paciência, Gabi. Eu nunca fui uma pessoa muito paciente, sabe? Então, mas a maternidade me trouxe paciência, me trouxe leveza, me trouxe um olhar bem diferenciado de compaixão, sabe? De você se pôr no lugar do outro. Só quem é mãe entende uma outra mãe, né? E também minha segunda gestação trouxe pra mim o sentido de que, assim, cara, você não vai dar conta de tudo. Não tenta colocar tudo no colo e achar que você vai resolver, que você vai ser super mulher, que não é. Então, assim, aceitar até onde você pode ir, até onde é o seu limite. Não ter vergonha de pedir ajuda. Hoje ela consegue lidar até com o sentimento de frustração que acompanha muitas mães. O importante é você tentar manter o equilíbrio. Acho que você tem que respirar fundo, ter equilíbrio sim, que essa é uma fase, vai passar, você vai sentir saudade dela. E é uma fase de muito aprendizado, porque você está deixando de ser mãe, de ser filha, e está se tornando mãe. Então esse processo também é dolorido, não é uma coisa fácil de se passar, porque agora você tem uma pessoa que depende exclusivamente de você. Então você tem que estar bem para cuidar dessa pessoa. Só que até você chegar nesse consenso, você sofre um pouquinho, porque tem as dúvidas, tem o medo, tem a insegurança. Ai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? Como que nós vamos lidar com esse sentimento duplo, né? De, ao mesmo tempo, a satisfação que é alguém que você ama demais, mas que também é alguém que exige demais e que traz também cansaço. Então, isso que é bacana, a gente poder conversar sobre isso, porque a mãe fala, é verdade, eu sinto isso mesmo. Tem hora que eu fico com raiva, tem hora que eu quero chorar, tem hora que eu fico cansada. Mas pra quem que eu posso falar isso? E não parecer uma mãe má, né? Então é bacana e não quer dizer que nós não somos uma boa mãe ou que você não vai ser uma boa mãe porque às vezes você se sente cansada ou porque às vezes você se sente até com raiva, você sente tristeza. É natural de todo o contexto da maternidade, né? Agora, como que eu vou lidar com isso? Isso não quer dizer que eu não vou amar o meu filho, isso não quer dizer que eu vou cuidar dele, mas quer dizer que eu sou uma pessoa e que eu também tenho esses sentimentos duplos. A maternidade é uma aliança de doçuras e amarguras, né? Porque eu estaria mentindo para você se eu dissesse, inclusive como mãe também, que a maternidade é só dádiva, é só presente, né? É só uma experiência de realização, né? Porque vem junto com ela, na verdade, bastante dificuldade, muitas dúvidas a respeito de se você está tendo uma postura adequada como mãe ou não, né? Uma experiência meio solitária também, né? Muito isolada. Então, enquanto experiência humana, como o humano é muito diverso, as mulheres também, né?
a gente poderia talvez coletar experiências muito distintas das mulheres, como elas vivenciaram a maternidade, né? Talvez essa frase sintetize, assim, essa aliança de doçuras e amarguras, porque entra tudo isso nesse caldeirão aí mesmo. Para encontrar o equilíbrio na criação da filha e na dúvida de estar fazendo a coisa certa, a Clarissa tenta não se cobrar tanto. Eu sei que a gente tem, é inerente ao ser humano, eu quero que minha filha tenha. A minha preocupação é como conduzir essas frustrações, né? Eu, quando decidi mesmo tentar ser mãe de forma consciente, né? Eu tentei trabalhar muito dentro de mim a questão da culpa, que a gente ouve muito, inclusive eu ouvi muito da minha mãe, que também sempre teve que trabalhar muito, e eu não queria ser uma mãe que sentisse culpa. Eu faço o meu melhor, o que eu posso, né? E eu sei que eu vou errar, tentando acertar. Faz apenas algumas horas que a Nadine veio ao mundo. A calmaria no colo da mãe é reflexo de um parto planejado nos mínimos detalhes. A gente escolheu o parto natural, né? Uma equipe especialista em parto humanizado, devido a estudo, a pesquisas mesmo, né? Em relação a várias evidências científicas de procedimentos, né? Então, é uma equipe que já está disposta a fazer um tipo de trabalho onde é privilegiado a saúde da mãe, do bebê. Então, foi um parto sem intervenções, né? Sem episiotomia, por exemplo, né? Onde eu pude escolher a posição que eu ia parir, achei isso extremamente importante. O parto é um dos momentos mais importantes na vida de uma mãe, mas o que parece ser um processo natural pode gerar muito medo nas mulheres. A Marcileide tinha muitas dúvidas. Quando você conhece, o seu medo ele se vai, né? Você se engrandece, você tem força onde você menos imagina. Então, assim, o conhecimento ele faz com que você busque ter força, independente dos medos que pode aparecer no caminho. Então, assim, o conhecimento ele me engrandeceu demais em termos de força, de ter justificativa quando eu precisasse ir num pronto-socorro, num pronto atendimento, para a forma de me atender. Então, assim, eu sempre questionava, eu não era uma paciente caladinha, eu sempre questionava tudo que eu não achava que era certo. Então, assim, o conhecimento ele me engrandeceu nisso, na forma de agir, na forma de não aceitar o que não era bom para mim. Quem ajudou a Marcileide nesse processo de entendimento do parto foi um grupo de obstetrizes qualificadas para atender mulheres saudáveis durante a gestação. A mulher que está informada, ela se empodera e ela recusa os procedimentos desnecessários, né? Então, quando ela se dá conta, né, que primeiro que ela é capaz de dar luz. Então isso já é algo que assim culturalmente uma vai falando para a outra, a mãe teve cesárea em todos os filhos e agora como assim, eu parto normal? Não, eu não vou, porque nós já vemos uma cultura de cesárea, né, dessa geração. Então ela fala, não, mas como que eu vou conseguir um parto normal? Vai conseguir porque você é saudável. Mas nem todas as mulheres têm a oportunidade de escolha. Você lembra da Manuela, a mãe da Aurora que não para um minuto? A primeira gestação dela foi com apenas 16 anos e ela não teve uma boa experiência no parto da Maria Eduarda. A menina nasceu por uma cesariana, mesmo a mãe querendo ter um parto normal. Um dia antes da Maria Eduarda nascer, eu passei pela consulta de rotina, né? Porque no finalzinho a gente acompanha uma vez por semana. Aí o médico falou, olha, se ela não nascer essa madrugada, você já está com um pouquinho de dilatação, eu estava sentindo contração, amanhã, 8 horas da manhã, você esteja no hospital que a gente vai ter que fazer cesárea. Eu falei, tudo bem, mas eu fui embora com a certeza de que ela iria nascer na madrugada. A gente passou as madrugadas toda contando as contrações.
Mas aí de manhã, como ela não tinha nascido, né, eu tomei banho e fui pro hospital. Aí cheguei lá, tinha assim 10 mulheres na minha frente para fazer cesariana também. E o médico falou que não ia ter jeito, ia ter que fazer cesariana porque ela tinha que nascer, porque eu era muito nova, ele tinha medo de que eu não aguentasse ter o parto, então praticamente me obrigou a fazer a cesariana. O médico começou a tomar conta, né, do parto, não só o médico, a equipe médica. E aos poucos a gente foi vendo o quanto uma série de intervenções não são necessárias. Então hoje está se tentando entrar num equilíbrio entre aquilo que a ciência pode oferecer de melhorias, né, que possam evitar mortes desnecessárias, mas ao mesmo tempo também tirar o número de intervenções desnecessárias que a gente entende que isso acontece. Isso é multifatorial, né? Uma é por existir o recurso técnico, e muitas vezes a gente se excede para depois chegar num equilíbrio, né? Muito também por formação médica, por formação da própria população que começou a mudar o seu olhar em relação ao parto, que, como eu disse, a gestação é para transcorrer sem intercorrências, mas a gente tem os recursos para quando eles são necessários, exatamente para o bem-estar da mãe e do bebê. A cesariana ainda é a via mais comum de nascimentos no Brasil. Apesar do processo ser indicado somente quando existe algum impedimento para o parto normal, a cesárea vem sendo feita de forma indiscriminada. O Brasil é o segundo país que mais realiza cesarianas no mundo, totalizando 56% dos nascimentos em 2016. Esse número aumenta para 88% quando falamos somente do sistema particular de saúde. Para tentar diminuir esses números, a Organização Mundial da Saúde definiu novas diretrizes para o parto. Que são os partos normais sem tantas interferências, né? A tecnologia nos trouxe inúmeros benefícios, né? Como uma cesárea, como aparelhagem, enfim, como recursos para salvaguardar a vida desta mulher e deste bebê. Só que infelizmente hoje ela está sendo usada de forma inadequada, que são intervenções desnecessárias, abusivas, né? A gente tem um número de 80% de cesárea, quando que a recomendação pela Organização Mundial é de no máximo 10%, 13%. Para evitar que intervenções desnecessárias aconteçam, uma equipe formada por vários especialistas trabalha em conjunto nesse hospital que fica em Jacareí, no interior de São Paulo. Eles são especializados na humanização da mãe e do bebê. E esse hospital aqui na região ele foi pioneiro, porque desde o início nasceu assim, valorizando o parto normal. E quando a gente fala valorizando, é criando toda uma estrutura que possa favorecer, e não forçando o parto, né? A gente sabe que a própria população mudou muito a sua forma de ver o parto. Hoje a gente é bem mais intolerante, a gente tem pressa, a gente não tem tolerância à dor, e o parto entrou dentro desse contexto. Então hoje a gente tem que reensinar, inclusive, as mães a assumirem a gestação e o parto com um olhar diferente, né? E isso é um papel nosso mesmo, da equipe de saúde, que deve, desde o pré-natal, né, mostrar, tirar os medos, tirar os mitos, porque hoje a gente vê que tem muita mãe que faz opção, inclusive, por parto cesáreo, por desconhecer o que é o parto normal. Aqui tudo funciona um pouco diferente do que temos em mente do que é uma maternidade. O hospital tem um centro de parto com quartos, onde as mães fazem exercícios para aliviar a dor e escolhem, junto com a equipe médica, a melhor forma de receber o filho. Na maioria das vezes, sem nenhuma intervenção. Além disso, depois do nascimento, os bebês ficam com as mães nos quartos 24 horas por dia. Para isso, toda a estrutura, né? Então, hoje a gente conta com um centro de parto, onde a mãe fica sozinha, então existe aquela individualidade no momento do trabalho de parto, para exatamente ela poder se sentir tranquila, ter um acompanhante ali junto com ela, né? E o nosso sistema aqui, desde o início do hospital, muito antes de se preconizar isso como obrigatório, a gente já tinha o alojamento conjunto, ou seja, a mãe sai do centro de parto ou mesmo do centro cirúrgico, quando é indicado o parto cesáreo, com o seu bebê e vem aqui para ficar aqui na maternidade junto com o seu bebê em sistema de alojamento conjunto 24 horas. A Andresa teve seu primeiro filho aqui no hospital. Ela conta que tudo foi muito rápido e que o parto humanizado foi a melhor forma que o filho poderia nascer. Eu cheguei, era 4 e pouco, que a bolsa tinha estourado em casa. Aí eu vim com a minha mãe, aí eles ficaram lá até umas 6, 7 horas. Aí depois que me mandaram para a sala de parto, eu fiquei quase 4 horas.
Aí depois dilatou tudo, aí eu ganhei ele, rapidinho ganhei ele. Então a humanização do parto é exatamente você tentar trazer o parto para aquilo que ele é, natural, né? Onde a mãe ela é quem controla, né? essa questão do momento do parto, e que a equipe médica possa supervisionar e auxiliar quando necessário. São muitas pessoas envolvidas, principalmente na humanização do nascimento. Cada profissional tem uma função durante o parto. A enfermeira obstetra é especializada em atender as gestantes durante o processo de gravidez. Elas até realizam partos normais que não tenham complicações. As enfermeiras aqui no centro de parto, elas ajudam essas gestantes a conduzir, né, o parto, elas ajudam no alívio da dor, né, elas incentivam essas pacientes com estímulos de métodos não farmacológicos, né, como colocar na bola, fazer alguns exercícios, caminhar um pouco aqui pelo hospital, e isso tem ajudado bastante. Quando o bebê nasce, a gente também incentiva o aleitamento no primeiro momento, porque a gente sabe da importância do aleitamento para esses bebês. Depois que ele vai para a maternidade, chegando lá, a gente dá todo o incentivo, toda a ajuda, a gente procura fazer o melhor para elas, para que elas possam sair daqui do hospital com total segurança. Apesar de todo esse esforço para que o parto humanizado aconteça, ele ainda não é uma realidade para todas as mulheres. Se a gente faz uma campanha, se a gente divulga e se a gente enfatiza, se nós descobrimos este novo caminho, um novo olhar à maternidade, né, que é esse olhar de mais acolhimento e respeito e amor, isso tem que ser acessível ao povo, a todas as mulheres, não somente a uma classe social que tenha condição de pagar esse serviço. Então, né, que o governo olhe mais para esse lado, né, que as pessoas entendam mais o quanto é delicado esse processo gestacional, né, o nascimento é uma coisa sagrada, não pode ser mais um número de prontuário, né? Tá tudo tão banalizado hoje em dia, né? A vida está tão banalizada que as pessoas estão esquecendo dos valores mais importantes. O momento do parto deveria ser tranquilo, respeitando a mãe e o bebê, mas nem sempre isso acontece. A violência obstétrica é uma realidade no Brasil e no mundo. Ela pode acontecer no parto ou no pós-parto. De acordo com a Fundação Perseu Abramo, 1 em cada 4 mulheres sofre algum tipo de violência no atendimento ao parto, que ele pode ser desde um medicamento dado de forma errada até a restrição de um direito garantido por lei. Para essa médica pediatra, o que antes era ensinado aos médicos, hoje é considerado violência. Por isso, o momento é de mudança na forma de conduzir o nascimento. A gente sabe que muitos desses termos, né, desses itens que são ligados à violência obstétrica, a chamada violência obstétrica, que é um termo forte, pesado, como, por exemplo, você às vezes precisar fazer um corte, que é chamada de episiotomia, na hora do neném nascer. Medicamente falando, isso passou a ser uma rotina, para você ver como as coisas às vezes extrapolam para depois retornar. Então, passou a fazer parte. Então, os médicos aprendiam isso na faculdade, que deveria fazer episiotomia em todo parto normal. E hoje a gente vê que ele não é necessário, né? Então, tem muita coisa que a gente andou e agora tem que reaprender. Porque a gente vive no mundo moderno, tudo é muita pressa. Tudo tem que ser muito rápido. E não dá, em obstetrícia não dá para ser rápido. A gente tem que respeitar o tempo. Então, assim, acaba que a gestante, ela tem um ritmo, a equipe tem outra. Então, e você quer desocupar os leitos também. Então, os procedimentos são, muitas vezes, considerados violentos. E foi exatamente o que aconteceu com a Bruna. Grávida do segundo filho, tudo corria bem até o momento do nascimento. E o que parecia um sonho se tornou um pesadelo durante as 26 horas de trabalho de parto. O médico plantonista forçou uma dilatação maior. Depois disso, a mãe foi encaminhada para a sala de parto. Chegando lá, ele foi e fez o exame de toque, aí viu, tentou puxar a fósseis 2 vezes. Aí numa dessas de puxar as fósseis, fraturou a cabecinha, o crânio do neném, na parte de trás. Até afundadinho, a cabecinha dele ficou um pouquinho afundadinha na parte de trás. Nisso ele viu que o coração, aí depois disso que ele tentou puxar e não deu, ele foi escutar o coração, o neném já estava com o coração parado. Nesse momento, o médico decidiu fazer uma cesárea de urgência e o sofrimento da mãe continuou.
não dava tempo de esperar a anestesia pegar, nem nada disso. Eles tiveram que já aplicar a anestesia e já me cortar para tirar o neném. Ele nasceu já com o coração parado, aí teve que pegar e teve que reanimar ele e tudo. Aí conseguiram reanimar ele, entubaram e levaram para UTI neonatal. Por causa dos vários problemas no procedimento, faltou oxigênio no cérebro do bebê. Por causa disso, ele não vai falar e nem andar. O Maurício tem convulsões 24 horas por dia e desenvolveu uma síndrome chamada de West, que é uma condição epiléptica. É uma dor assim inexplicável, porque você planeja tudo, você vai com tudo pronto, você leva a sua bolsa para a maternidade, você tem tudo esperado, isso tudo preparado, você olha para o lado, você vê as mães com o seu bebê no colo, feliz, e você está ali com o seu na UTI, que você não sabe nem se vai sair vivo ou não. Então, assim, é uma dor assim que não dá para explicar, não tem explicação mesmo, é um sentimento assim que dá muita revolta. Para eles não afetou em nada, para mim afetou, porque assim, que vai ter um filho especial pelo resto da vida, que não sabe quanto tempo vai viver, que não sabe como vai ser as condições de vida, sou eu. Para cuidar do filho, a Bruna teve que mudar completamente a vida. E aí você vê que nada do que você idealizou vai ser igual, não é nada, tudo diferente. E assim, só quem tem um filho especial sabe como que é a rotina, não é uma rotina fácil, não vai ser uma vida fácil. Eu trabalhava, eu fazia faculdade, eu tive que pedir demissão do emprego, eu tranquei a faculdade, porque eu tenho que viver em função dele 24 horas por dia. Apesar de não saber como vai ser o futuro, a mãe luta para garantir uma qualidade de vida, mesmo dentro das limitações do filho. Eu sei que não vai ser fácil nem um pouco, mas assim, o que eu tiver que fazer para lutar por ele, eu vou fazer, entendeu? Para dar o melhor para ele. Dentro das limitações dele, que eu sei que são várias, lógico, mas eu vou fazer de tudo para dar o melhor para ele, com certeza. Toda sexta-feira, a rotina da mãe e da filha é a mesma. Elas vêm até essa entidade em Sorocaba, no interior de São Paulo, para fazer o tratamento da paralisia da Gabi. A menina nasceu com uma paralisia cerebral devido a um AVC que sofreu na hora do parto. A partir daí, começou uma batalha da mãe para ajudar a filha. Aí nisso, meu chão caiu. Foi muito difícil, mas com fé em Deus, né? Aí a gente foi superando tudo. Os médicos falaram que ela não ia estar, que ela não ia falar, e hoje tá aí, ó. Anta, corre pra tudo e qualquer lado. Eu acho que eu só tinha fé. Eu só tinha ela e Deus. Né? Eu falei assim, não, a última palavra é de Deus, então eu vou lutar até o final. Vou atrás de tudo que ela puder, né? Fisioterapia, médicos, né? E fui com a cara e a coragem. Todo esforço da Lia vem valendo a pena. Hoje a Gabi tem poucas limitações graças às tantas horas dedicadas à saúde da filha. Eu tentei não colocar na mente que ela tinha com probleminha. Eu sempre cuidei dela como uma criança normal, né? Preferia assim, porque eu achava que era muito melhor, né? Em vez de, minha filha tem vários problemas, não. Ela tem, mas ao mesmo tempo ela é apenas uma criança recém-nascida, então eu tenho como mutar isso. Eu não acreditava que ela ia ficar numa cadeira de roda jamais. Eu pegava na mãozinha dela, antes de 6 meses, colocava para encatear, colocava brinquedos no chão. Era molinha, mas eu falei assim, não, você consegue. E aí foi não só alegria. Uma mãe não se cansa. Dedica as 24 horas do dia para o amor de cuidar e de lutar por um filho. É inteiramente para ela, né? É tudo para ela, né? Eu quero sempre o melhor para ela e sempre continuar com ela. Até porque eu nem procurei mais serviço, né? Quis tirar um tempo para ela. Antes dela, eu trabalhava bastante. Apesar de ser nova, eu sempre gostei de trabalhar. Mas agora não. É 24 por 48 mesmo. Adoro ficar com ela. Ninguém questiona o esforço e o amor de uma mãe, né? Mas às vezes a vida pode ser traiçoeira e fazer com que todo esse carinho se transforme em dor quando se perde um filho. A Vera teve 11 filhos, mas um faleceu recentemente em um acidente de carro.
um sentimento de dor, muita dor, porque eu queria que ele estivesse aqui comigo. O Felipe era uma pessoa muito especial. Aí, no tanto que Deus me deu o Joaquim, né, para tentar suprir um pouquinho a dor, mas é muito difícil não ter o Felipe aqui. O álbum traz lembranças do filho. A última foto postada nas redes sociais mostra o irmão mais novo do Felipe, que ainda tinha poucos dias de vida. Antes de partir, ele já sabia da importância que o caçula iria fazer na vida da mãe. A última frase que ele colocou no Facebook dele: acho que tudo na vida tem um propósito e Deus mandou esse anjo para trazer muita paz, união e felicidade para toda a minha família. É a última frase que ele escreveu para o irmão antes de partir. E se a dor ainda pulsa no coração da mãe, o filho mais novo dá forças para seguir em frente. Ele é o porto seguro dela e de todos os irmãos. Você já ouviu falar em filho temporão? É aquele que nasce muitos anos depois do irmão que antecede ou muito tempo após o casamento dos pais. Exatamente o caso do Joaquim. O Joaquim é tudo, é a bênção na nossa vida. O Joaquim chegou, acho que para trazer alegria na casa, para ocupar o espaço do Felipe. Não vai ocupar o espaço do Felipe, sim, inteiramente, né? Mas ele vai amenizar um pouquinho a dor, porque a gente vive hoje pelos 10 que ficaram, porque o Felipe não está mais aqui com a gente, mas o Joaquim, o restante, todos estão. Uma mãe protetora. É assim que a Vera se define como mãe. Para ela, o cuidado foi essencial para criar os 11 filhos. A dificuldade de ser mãe é deixar eles correr para o mundo. Assim, se pudesse ficar todos juntos com a gente a vida inteira, eu acho que seria, mas a gente cria o filho para o mundo, então você sente essa dificuldade. Essa tristeza assim, de ver o filho chegando, o filho indo embora. É isso. Acho que a maior dor da mãe é do filho ir embora. As dúvidas na hora de educar são muitas. Saber se está fazendo certo gera muita angústia nas mães. Para essa psicóloga, não existe uma única maneira correta, e sim a individualidade de cada família. O ideal mesmo é o quê? É que essa mãe, ela, quando esse bebê vier, ou durante a gestação, mas principalmente no nascimento desse bebê, ela tem um tempo de qualidade. Para quê? Para que ela possa ter uma relação com esse bebê. E aí, cada bebê, cada filho, mesmo que a gente já tenha tido outros filhos, cada filho, ele vem com uma linguagem própria, com uma comunicação própria. O ideal é que ela consiga descobrir e fazer com essa criança a sua relação, a sua comunicação, descobrindo o que ele quer dizer, em que momentos ele quer dizer, só que isso requer um tempo, requer um vínculo, para que realmente ela possa ficar satisfeita, podendo satisfazer o seu bebê em alguns momentos e poder também educar. Dar o não, colocar limites, dar carinho, todas essas coisas que são o comportamento diário, colocar valores, ensinar, né? Todas as coisas que a família ensina, o mais importante é que ela tenha um vínculo e que eles descubram essa linguagem um do outro para que ela consiga se comunicar com clareza. Ser mãe é trabalhar o tempo todo, né? Correria para lá e para cá o tempo inteiro. Uma pesquisa americana mostrou que o ofício de ser mãe equivale a 2,5 empregos. Os afazeres domésticos equivalem a 98 horas semanais, muito mais do que o emprego formal, que é de mais ou menos 40 horas. Na casa da Crisane, a única palavra de ordem é respeito. Tudo é resolvido com muita conversa. Eu procuro entender, mostrar para elas o que é certo, o que é errado. Tento não ter uma comunicação violenta, porque às vezes isso é muito sério, né? Às vezes não é o que você fala, da forma que você fala que acaba sendo violenta para a criança. Isso ela pode se repetir com o amiguinho e levar isso para casa dela. E levar isso para a vida adulta. Então, eu tento me policiar dentro desse contexto. Aqui em casa a gente não tem as palmadas, a gente se segura o máximo que a gente pode, porque acho que bater não vai resolver. A gente tem um diálogo muito bacana com elas. E aqui não existe função de pai ou de mãe. Os dois são presentes na vida das filhas, tanto na rotina do dia a dia, quanto na educação. Nós temos
a vida muito atribulada, os nossos horários, as nossas 24 horas tem que ser 48, porque nós temos os nossos compromissos, nós temos os compromissos entre eu e a Cris, temos os compromissos com as nossas filhas, né? E eu acho que isso tem sido um alicerce muito legal para a gente ter essa família, para a gente construir e fazer com que as nossas filhas tenham essa base que elas levem para a vida inteira delas, né? Que é essa questão, o amor é essencial, o relacionamento tem que ter um laço forte e o laço que nos une nesse amor é a amizade. Antes era eu e a Cris, a gente tinha que resolver as coisas e estar sempre bem. Hoje somos 4, então tudo que a gente faz hoje é pensando em 4 pessoas, que é a nossa família. Eu, Crisane, Júlia e Cauane. Para que a mãe tenha uma gestação tranquila, assim como nos primeiros dias de vida do bebê, o auxílio do marido é muito importante. Apesar disso, a legislação atual prevê apenas 5 dias de licença paternidade. No Brasil começou, né, com poucos dias, né, e na prática muitas empresas têm concedido um prazo maior, né, e a gente sabe também, aí volta a mesma coisa, né? No direito do trabalho é muito comum essa questão, né, da convenção coletiva, do acordo coletivo, que eu sempre insisto, porque é onde nós realmente criamos, implantamos ali maiores outros direitos, né, e que além do que está previsto na Constituição, além do que está previsto na CLT. Eu acho que a legislação ela é muito fria. Nesse caso, ela é muito desatualizada, porque, inclusive no nosso caso, a gente teve as nossas mães que tiveram um período aí conosco. E eu, graças a Deus, eu tive um pós-parto muito bem sucedido, tive um período de gravidez muito bem sucedido e, infelizmente, muitas mulheres não têm. Porque a função paterna ela é estruturante para o indivíduo, né? Porque nessa simbiose, nesse juntar da mãe e da criança, a criança tem um certo momento, ela acha que a mãe, pensa que a mãe faz parte dela, né? Que é parte do corpo dela. Então, na hora desses desligamentos, o pai é importante ele vir, tanto para chamar a mãe, novamente para essa função de esposa, de profissional, também como para dizer para esse bebê que existem outras relações que não é só a mãe e passa por ele para ir para os outros familiares e depois para ir para a escola. Então, o pai mesmo que vai introduzindo essas outras relações na vida do bebê. E isso é muito importante e é estruturante para o bebê. E se cuidar de um já é difícil, imagina de 3 de uma só vez. Quando a Paola descobriu a gravidez dos trigêmeos, foi uma mistura de sentimentos. Quando ela colocou o aparelho de ultrassom, eu brinquei, porque a minha mãe é gêmea. Então sempre teve essa piadinha de ter gêmeos na família, né? Eu falei assim, olha, vê quantos tem aí, porque minha mãe é gêmea, hein? Falei, crente que não tinha nada. Ela falou, tem 2 aqui. Aí eu comecei a chorar desesperada. Eu falei, meu Deus, 2 bebês, como é que eu vou fazer? O custo de vida, como é que eu vou criar, né? Nesse mundo tá tão difícil, com esse mundo que tá aí, entrei em pânico. Aí ela achou o terceiro, ela falou, não tem 2 não, tem mais um aqui. Aí eu comecei a chorar, né? Mistura, lógico que é felicidade, mas é um choque, é um nervoso muito grande, né? Na casa da Paola, tudo é triplicado. São 3 bicicletas, 3 patinetes, 3 copos d'água. Nada é fácil. Um simples lanche da manhã ou escovar os dentes se torna uma força-tarefa. Tem planilha de mamadeira, tem mamadeira separada por cor, porque se o neném deixa um pouquinho de leite na mamadeira, para você saber quem foi que deixou aquele leite, quem não mamou tudo. Tem planilha de remédio. Então eu comecei a pensar tudo da internet e montar o nosso esquema. Aí a gente montou um esquema de planilha de mamadas. E esse esquema foi sendo adaptado. Até hoje o nosso esquema, assim, eu brinco que é estratégia de guerra, né? A gente vai mudando toda hora o nosso esquema. Além de ter trigêmeos, a segunda gestação da Paola foi aos 37 anos. Apesar da medicina acreditar que a idade avançada poderia atrapalhar na saúde dos bebês, a psicologia garante que quanto mais experiente, mais fácil de educar.
A medicina diz que acima dos 35, biologicamente, a mãe já não tá, o relógio biológico já não tá tão ativo, mas psicologicamente é bom, porque essa mãe já está mais madura, já está mais preparada, né? É lógico que a gente sempre tem as nossas questões, mas a partir dessa idade, uma idade um pouco mais avançada, a mãe está um pouco mais estruturada para lidar com essas questões da maternidade com um pouco mais de segurança do que quando você tem numa idade mais nova. Eu acho que as inseguranças são muito maiores. E não é que a Paola virou expert no assunto de maternidade? Ela até tem um blog para trocar experiências com outras mães e ainda escreveu um livro sobre as loucuras do dia a dia da maternidade. Quando eles fizeram 1 ano, mais ou menos, eu comecei a gravar no celular as histórias engraçadas. E o celular tem um programinha que transcreve para texto. Então, eu comecei a gravar tudo de engraçado que acontecia comigo. Aí, quando eu já tinha vários textos, eu falei, gente, eu vou escrever um livro. Vou juntar isso tudo, né, e fazer um livro descontraído sobre esse sufoco de ser mãe. E, ao mesmo tempo, eu criei um blog e comecei a compartilhar outras histórias que não estão no livro. E isso foi ganhando visibilidade, assim, era uma coisa, assim, até assustadora, assim, comecei a compartilhar e eu comecei a conhecer outras mães que estavam passando pelo mesmo sufoco, as outras mães compartilhavam e aquilo foi virando uma bola de neve, assim, eu nunca imaginei que o blog fosse ter o sucesso que ele teve, assim, né, nem esperava, porque é uma coisa completamente descompromissada, é um hobby, né, e depois o blog já estava a todo vapor, eu consegui finalizar o livro e lançar o livro. A relação da mulher com a maternidade mudou ao longo do tempo. Se antes a ideia de gerar era no sentido de procriar, hoje o cenário é outro. Muitas mulheres colocam a felicidade e a realização de vida em ser mães. Mas também há outras que veem a maternidade como um espaço de realização, né? Acho que tem muitos estudos em psicologia que também chamam a atenção para o cuidado que a gente deve ter, nós enquanto mulheres, né? Para não projetar na maternidade toda a nossa realização, na medida em que a maternidade vai produzir um ser novo, né, que não está a nosso serviço para nos realizar. Então, a maternidade de motivações meio narcísicas, ela também existe, está posta, é uma coisa que move, né, muitas mães, mas que precisa ser pensado com certo distanciamento também. E por falar de diferentes momentos da maternidade, a dona Conceição sabe muito bem das mudanças ao longo do tempo. Ela teve 16 filhos. Eu gosto, né? Dava bastante trabalho, né? Agora está cada um da sua vida, né? Mas quando era tudo solteiro, então pequeno, né? Dava muito trabalho. Porque para a gente cuidar de tudo, a gente precisava trabalhar também, né? Para ajudar. Então, dava muito trabalho. Mas, graças a Deus, eu criei, né? A dona Conceição acredita que filho é uma bênção. E olha só a dica que a voz da experiência de quem viveu dedicada à maternidade dá. Eu não aconselharia para ter muito filho, não. Eu não aconselharia, não. Eu acho que a gente... Um só também é muito pouco, né? Acho que deve ter menos 2 ou 3, acho que dá para criar, né? A gente precisa aconselhar, ter amor, né? Esse é um amor. Não adianta, né? Querer bater, querer mandar embora, porque você não presta, né? Não tem jeito, né? Deixar as próprias necessidades de lado, se doar e se entregar ao mais puro amor que uma mulher pode sentir. Ser mãe é a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Eu sou muito melhor depois que as minhas filhas chegaram. Ser mãe é amor, é paixão, é cansaço, é sacrifício, mas é tudo. Porque o amor a cada dia cresce. É um sentimento que você não consegue explicar, só sentir. É uma entrega muito grande para conseguir fazer o melhor, cuidar da melhor forma possível. Esse serzinho que sai de dentro de você torna uma criança, de repente um adolescente, um adulto. É tudo isso. Eu acho que mãe é cuidar mesmo, é o tempo todo, é amor, é afeto, é carinho, é tudo isso. Porque só o amor, assim, faz você ter força
né? Para aguentar um trabalho que é um exercício de paciência, é exaustivo, é cansativo, mas assim, é um amor incondicional. Se você tiver isso, não precisa de mais nada. Que o amor, ele completa qualquer coisa. Acho que é a alegria, né? Tem ser mãe, tem que ser alegre. Muito amor. Não tem, acho que não tem outra definição. É amor.